5 causas para você ter um tamanho de pênis pequeno. Você que se incomoda com o tamanho do seu pênis, você que quer aumentar o pênis. Por que seu pênis é pequeno? O que você pode fazer para melhorar? Tem coisa para fazer? Você vai descobrir nesse vídeo as 5 principais causas e o que você pode fazer para melhorar em cada uma delas. Fica comigo até o final e vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, eu sou urologista especializado em saúde sexual masculina. Para marcar uma avaliação comigo, uma consulta, o link está na descrição e o QR Code aqui na tela. Já tem alguns trabalhos que mostram entrevistas de casais que mais da metade dos pacientes entrevistados, homens entrevistados, gostariam de aumentar o tamanho do pênis. E veja bem, isso não quer dizer que o cara tem um trauma em relação ao tamanho do pênis dele, não. Às vezes o cara simplesmente quer aumentar. Pô, quer aumentar o pênis? Pô, quero. Você tem um trauma em relação a isso? Não, não tem trauma nenhum, não. Pô, mas você quer aumentar, mas não tem um trauma. Então, a maioria dos pacientes, a gente que lida com estética íntima masculina, são desse perfil. O cara gostaria de aumentar, mas também se não aumentar, também tá bom, sigo a minha vida. Agora, se der para aumentar, beleza, mais 2 centímetros de pau aí, tranquilo. Você tem alguns outros pacientes que sim, carregam um trauma em relação a isso. O cara não frequenta o vestiário, não fica pelado na frente da esposa, do marido, ou então o cara tem ali, quer transar ali tudo apagado, tudo escuro, porque o cara tem realmente limitações, aquilo ali limita ele, tanto sexualmente, às vezes até mexe com a autoestima do cara. Então você tem esses dois perfis de pacientes. Ambos gostariam de aumentar o tamanho do pênis, não sabem muito bem porque o pênis dele é menor, mas gostariam, carregando ou não um trauma. E por que esse cara? Por que você talvez tenha um pênis pequeno? Primeiro, é importante você definir o que é pequeno. Pequeno é abaixo da média, abaixo da mediana. Um pênis, você tem alguns trabalhos, vários trabalhos que mostraram, o trabalho principal de 2021, 15 mil homens avaliados ao redor do mundo, é multicêntrico, vários centros, né, fizeram parte do estudo. Então a gente viu que a média de comprimento do pênis foi de 10 a 16 centímetros, flácido esticado. Flácido esticado. E para você medir corretamente, você tem que pegar a fita métrica e encostar lá no osso do púbis, em cima do pênis, na base do pênis. Ah, doutor, tô roubando. Não é questão de roubar, é padronização. Se você não padronizar, cada um vai botar em um lugar. Você tem que começar de uma coisa mais exata, não muito subjetiva. Se eu falar assim, não, começa a medir da base do pênis. O que é base para você não é base para o outro. O outro, o que é base? É uma coisa muito subjetiva. Então você tem que ser no pubis, tem que colar lá no osso a fita métrica. Então encostou no osso, você vai puxar até a ponta do pênis. Ali você tem o pênis flácido esticado, 10 a 16 centímetros a média, mediana de 13,2 centímetros. Então, como a gente tem aqui uma mediana, a gente tem definido aqui o que é abaixo da média, abaixo de 13,2, o que é acima da média, acima de 13,2. Pequeno ou grande é uma avaliação subjetiva, mais uma vez. Você pode falar em abaixo da média e acima da média. Agora, pequeno vai ser pequeno para um, grande vai ser grande para o outro, uma mulher mais baixinha, uma mulher que tem uma vagina mais apertada, um homem também que pratica o sexo anal receptivo. Muitas vezes o cara se incomoda com o pênis que é grande para ele. Outro paciente homossexual que pratica o sexo anal receptivo vai sentir mais prazer com o pênis grande para ele. Então, grande e pequeno é uma avaliação subjetiva, opinativa. Agora você tem um dado objetivo, o que é abaixo da média e o que é acima da média. Descobriu isso aí? Seu pênis está acima da média, dentro da média e tal, você vai botar aqui nos comentários. Aliás, participa aqui nos comentários, nós vamos fazer uma média de tamanho de pênis da galera aqui que me segue e vamos ver se a nossa média é boa ou não é. Porra, então vamos comigo. Então, basicamente, você tem 5 principais causas para um pênis pequeno ou abaixo da média. A primeira causa é causa congênita. E aí você tem dentro do universo congênito uma causa que é muito comum, que é a mais comum de todas, é a causa genética. Você tem um pênis de 12 centímetros porque genética, né? A genética não é diretamente do seu pai. O seu pai, seu irmão, seus tios, avô paterno, avô materno, você tem uma média ali genética de genes masculinos ali que vieram para você e você teve um tamanho acima da média ou abaixo da média, enfim. Então a parte genética é uma causa importantíssima em relação ao tamanho do seu pênis. Outra causa muito menos comum é se sua mãe tomou alguma medicação hormonal ali ao longo da gestação. Só para você ter uma ideia, a glande
e o clitóris, por exemplo, eles têm a mesma origem embriológica. Então ali até um ponto ali na gestação é todo mundo igual. Aí você tem um pico hormonal de testosterona no menino, que aí vai deflagrar o caminho ali, o cromossomo XY, né? Vai deflagrar o caminho para a formação dos órgãos genitais masculinos, internos e externos. Então você tem esse pico hormonal de testo. Se a sua mãe eventualmente tomou alguma medicação hormonal ao longo da gestação que atrapalhe esse pico, pode gerar malformações e até um pênis pequeno. Essa causa é muito rara, difícil de ser avaliada, e a mulher ela tem que fazer tratamentos hormonais ao longo da gestação, o que não é muito comum, já que a maioria dos pacientes sabe que não pode ficar tomando hormônio ou qualquer outra coisa ali ao longo da gestação. Então a causa é raríssima, não vai culpar a sua mãe aí pelo seu pênis pequeno, não. Então, a outra causa, basicamente, é você ter alguma doença congênita na uretra. Então, hipospádia, epispádia. A uretra, ao invés de sair na ponta do pênis, hipospádia sai aqui para trás, aqui embaixo do pênis. Epispádia sai aqui para cima. Então, isso pode gerar curvaturas e encurtamento do pênis. Causa rara também, mas pode acontecer. Passamos da causa congênita, a gente vai para outra causa, que são os pós-operatórios. Paciente pós-operatório, por exemplo, de prostatectomia radical. O cara tirou a próstata estava aqui, ó, tirou. Aí ficou o canal da uretra, do xixi e a bexiga. Você tem que puxar os dois aqui e fazer a costura. No que você tracionou a uretra aqui para trás, você encurtou o pênis do paciente. O paciente pós-prostatectomia radical, ele pode notar uma redução de tamanho de 1 a 2 centímetros do pênis pós-prostatectomia. Outra cirurgia também é a uretroplastia. O que é uretroplastia? Então, uretra, canal do xixi do pênis. Você tem um estreitamento no canal do xixi, um estreitamento aqui. Você vai tirar esse pedaço que está ruim e costurar o bom com o bom. Quando você faz essa costura, mais uma vez, você tracionou a uretra, você pode ter encurtamento de pênis pós-uretroplastia. Então você pode usar eventualmente, para esses dois, a uretroplastia é um pouco mais complicado de você usar extensor, porque você está com a costura ali, né? Então a costura, só se depois de algum tempo, depois de uns 14 dias, ficou com a sonda, tal, tirou, talvez você possa usar o extensor, mas não muito precoce. Prostatectomia, o extensor peniano é muito utilizado no pós-operatório, depois de retirar a sonda, você usa ali durante ali, logo depois de tirar a sonda, depois de 7 dias ou 14 dias. Então para essas duas aqui, essas duas causas pós-operatório, você tem uma fisioterapia pós-operatória, uma reabilitação peniana no pós-operatório, que pode incluir bomba a vácuo peniana ou extensores penianos. Terceira causa que pode estar diminuindo o tamanho do seu pênis, aí é para pacientes mais velhos, né? O paciente ele vai notar ao longo da vida o entortamento do pênis. O pênis vai entortando, né? Então o cara tinha ali penetração, tal, normal, ele está notando que está entortando. Geralmente em pacientes acima de 50, acima de 55 anos, é a doença de Peyronie, que basicamente é uma fibrose de corpo cavernoso, uma placa de fibrose mesmo no corpo cavernoso, que vai causando deformações, né? Vai entortando realmente e pode encurtamento também. Paciente perdendo 3, 4, 5 centímetros de comprimento do pênis por conta da fibrose de corpo cavernoso. A doença de Peyronie, você tem como operá-la, né? Se está causando uma grande deformidade, encurtamento, você pode operar essa placa, né? Você pode tirar essa placa, colocar o enxerto no lugar, se você tem uma ereção boa, porque ao você abordar a placa, uma placa muito complexa, você abordou a placa, você lesiona tecido bom também, tecido de corpo cavernoso bom. Então você pode ter uma deterioração, uma piora da sua ereção no pós-operatório, corrige a curvatura, mas pode piorar a ereção. Então você tem que ter uma ereção muito boa para fazer essa cirurgia com enxerto. Outra opção é você muitas vezes colocar a prótese peniana. Você faz uma cirurgia de placa, né, para você ganhar em comprimento e poder botar uma prótese de tamanho maior. Então, Peyronie, curvatura, é outra causa. Quarta causa talvez seja que você está mais afligindo sua cabeça. Será que pega você? E antes de você vir a quarta causa, você entender essa quarta causa, eu peço para você curtir o vídeo, seguir o canal, está crescendo em número de inscritos. E eu conto com você para o YouTube continuar me ajudando aí, entregando esse vídeo para mais homens se sentirem mais bem informados. A quarta causa é o famoso desuso peniano, né? Ganhou muita notoriedade na internet aqui nos últimos anos, mas de fato é um conceito bem sedimentado hoje em dia, que basicamente é o paciente que para de usar o pênis, né? Ele fica sem usar o pênis, né? Sem ter ereções, né? Sem masturbação, sem relações interpessoais, sem ereções matinais e noturnas. Então ele não tem ereções durante ali 6 meses, 8 meses, e ele pode ter esse corpo cavernoso, parou de chegar esse sangue
arterial, esse sangue oxigenado da ereção, que é um sangue da artéria cavernosa, se ele para de receber esse aporte de oxigênio, ele pode começar a ficar doente. Então vai gerando disfunção erétil, vai gerando fibrose, vai gerando encurtamento e até entortamento do pênis em alguns casos. Não é comum em paciente jovem. Então tem alguns pacientes, às vezes o cara tem 20 anos, tá acontecendo comigo. Não tá acontecendo com você. Isso é paciente mais velho, acima de 50 anos, e todos os estudos que abordaram esse desuso peniano foram em pacientes pós-prostatectomia radical, em que o cara tem uma lesão de nervo, tem uma neuropraxia, né, tem um nervo da ereção que fica ali dormente nesse pós-operatório, e ele vai ficar realmente, de fato, sem ter ereção alguma durante alguns meses, o que pode levar a consequências no corpo cavernoso. O desuso peniano você pode fazer é evitar que isso aconteça, né? Principalmente. Então, se você, por exemplo, manutenção das suas ereções matinais e noturnas, então você está separado, você está em depressão, você está ali meio chateadão, você está sem ter relação com ninguém e não quer se masturbar também, é importante a manutenção das ereções matinais e noturnas, ereções espontâneas. Isso reflete muito a qualidade do seu sono, o seu gerenciamento do estresse, sua condição cardiovascular e seus níveis hormonais de testosterona. Então, o ideal quanto ao desuso peniano é evitá-lo para que não tenha as consequências dele. E no paciente pós-prostatectomia radical, nesse paciente que a incidência dessas consequências é maior, você tem um protocolo de reabilitação peniana, que você pode usar bomba a vácuo peniana, fisioterapia do assoalho pélvico, extensores penianos, tadalafila. Então você tem todo um protocolo para que isso não aconteça com esse perfil de paciente também. E por fim, sabe por que seu pênis é pequeno? Porque você colocou na cabeça que é pequeno, o famoso dismorfismo peniano, né? Tem vários nomes para isso, mas é basicamente o paciente que ele tem um pênis absolutamente normal, acima da média, né? 13, 14, 15, 16 centímetros. E não é aquele cara que eu falei para você no início do vídeo que ele tem um pênis grande ou acima da média, quer aumentar, mas se não aumentar, beleza, tá tocando o barco dele. É o paciente que ele não se relaciona com ninguém porque ele tem certeza que o pênis dele é pequeno. É aquele cara que ele tem uma autoestima baixa porque ele tem certeza que o pênis dele é pequeno. É aquele cara que ele socialmente, ele até tem dificuldade social porque ele se sente menos homem. Isso atrapalha a autoestima, confiança. Então o cara não faz uma apresentação em público. Então é uma origem muito mais psicológica. O cara tem um pênis de 15 centímetros, 16 centímetros. Tem um pênis dentro da média ou acima da média. Então, esse paciente, muitas vezes, tem que tomar muito cuidado. É lógico que é raro, tá, pessoal? Quando a gente fala isso, parece que é muito comum, mas é bem raro acontecer isso, às vezes você vê paciente nesse perfil. Esse é o paciente que você tem que identificar na consulta e não fazer nenhum procedimento nele, porque provavelmente você vai fazer procedimento de preenchimento, qualquer coisa, e ele vai continuar insatisfeito, ele vai continuar achando, porque é uma coisa da cabeça dele. Do ponto de vista, em geral, pessoal, para aumento de comprimento, das formas menos invasivas, tá? Para aumento de comprimento do pênis, eu considero o extensor peniano a forma menos invasiva e hoje com produtos de mais qualidade ficou muito mais fácil você fazer os protocolos de extensor peniano. A outra forma que eu considero interessante também para aumento de pênis é o preenchimento de pênis com ácido hialurônico, feito em consultório, substância biocompatível, com pouquíssima complicação, e você tem ali um grossamento do pênis de 2 a 3 centímetros e um alongamento no estado flácido. Esses dois métodos são menos invasivos, que eu considero muito válidos. Métodos mais invasivos, por exemplo, faloplastia, vou seccionar os ligamentos aqui do pênis para crescer o pênis. A gente já tem algumas sociedades que a recomendação, por exemplo, da Sociedade Americana de Urologia é não faça essa cirurgia, porque a taxa de sucesso e satisfação é baixa, é considerada baixa. Mais de 60% dos pacientes consideram que a cirurgia não foi legal, porque você fica com o pênis para baixo, né? Ele fica duro para baixo, ele fica duro para cima, fica duro para baixo. Isso atrapalha a penetração em algumas posições, o ganho é muito pequeno. Você precisa de um pós-operatório muito bem feito. O paciente tem que fazer extensor peniano pós-operatório para ter o ganho, para manter o ganho da cirurgia. Então, assim, eu não considero uma boa, tá? Então, do ponto de vista que eu considero legal, extensor peniano, preenchimento de pênis. E eu tenho um vídeo que eu falo como é que funciona a questão do extensor, marcas e tudo mais. Vou deixar aqui para vocês e até a próxima.